Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre essa questão de olhar para Jesus, né? Se fala tanto, olhe para Jesus, mas o que significa verdadeiramente olhar para Jesus? Hebreus 12, curva a sua cabeça, por gentileza, curve a sua cabeça. Espírito Santo, fale conosco, queremos aqui ouvir a sua voz, fale no mais íntimo do nosso coração. Não deixe nada tirar, roubar a nossa atenção. Queremos te ouvir, Senhor. Fale com cada um que está aqui e todos que estão nessa transmissão. Graças a Deus. Amém. Vamos lá, gente. Hebreus 12. Certinho? Hebreus 12, no verso 1 em diante. Vamos lá? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou ler novamente, gente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então olha só, o autor aqui dessa carta aos Hebreus, o que ele diz? Primeiro ele fala, nós temos uma nuvem de grandes testemunhas, ou de testemunhas. Quem são essas testemunhas que o autor ele menciona? Essas testemunhas que ele menciona foram exatamente aqueles que venceram por meio da fé, aqueles que suportaram perseguições, aqueles que foram mortos por conta da fé, aqueles que verdadeiramente foram testemunhas de quem? De Cristo nessa terra. Por exemplo, há uma grande diferença entre ter um testemunho de vida e ser uma testemunha. Testemunho, a pessoa pode contar um testemunho de uma bênção que recebeu, de um milagre, de uma conquista, ou um testemunho de vida, de transformação. Mas ser testemunha é aquela que obedece, aquela que realmente está inserida no corpo de Cristo, aquela que realmente se converteu. Essa sim se tornou uma testemunha. Por isso que Jesus disse para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Então aqui o autor, ele menciona, ele cita essas testemunhas, ou seja, nós temos uma nuvem de testemunhas, ou seja, a gente tem exemplo, nós temos pessoas que sofreram perseguições, pessoas que foram testemunhas nessa terra. Aí ele dá o seguinte conselho: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que bacana isso. Ele cita, na verdade, ele faz uma analogia a uma corrida. Você vê que ele fala, desembaraçando-nos o peso do pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que ele quis dizer? Quando você tem um peso, né? Vamos lá, você está com uma mochila pesada. Se você começar a correr com essa mochila, você vai correr com muita dificuldade. Por quê? Peso. Se você se livrar daquela mochila pesada, você vai correr com mais facilidade. Ou seja, ninguém consegue correr a carreira com peso.
temos que nos livrar de peso. E o que pesa a vida do ser humano hoje? Pecado, coisa errada. Isso pesa a nossa vida. Temos que nos livrar desse peso. É sempre assim, né? Você pode colocar, põe o celular no bolso, começa a correr com ele. Uma coisa leve. Mas, na medida que quanto mais você caminhar, mais pesado ele fica. Tem até uma conta que eles fazem, né? Quando anda demais, com peso, eu esqueci. Aí entra na física aí, deixa para lá. Mas eles falam que quanto mais você anda com peso, mais pesado ele fica, é verdade. Então ele dá a seguinte orientação: desembaraçando-nos. O que é uma coisa embaraçada? Né? Está embaraçado. Está impedido. Né? Por exemplo, embaraçou, os fios estão embaraçados. Está difícil de você encontrar a ponta dele. Então o pecado ele embaraça tudo, o que é errado embaraça tudo. Por isso que o apóstolo ele fala, o autor, que nós não sabemos quem escreveu essa carta, mas tudo indica que foi o apóstolo Paulo. Ele diz: desembaraçando-nos do peso. Tudo que é peso na sua vida você tem que deixar de lado. Eu falei aqui de pecado, mas por exemplo, traumas, passado, tudo aquilo que não te leva para frente você tem que deixar para trás. Tudo que é pesado. Domingo passado recebemos aqui um casal, eles moram em Betim, e falando com eles vieram na segunda vez que eles participaram com a gente, começaram online, acredito que estão assistindo o culto agora, e eles falaram o seguinte para mim assim: pastor, esse evangelho, que é o verdadeiro, ele não tem peso. Não tem. E os religiosos eles confundem isso com o evangelho light. Não é evangelho light, ele é verdadeiro. Eu estou pregando aqui, falando para você se livrar do pecado. Esse evangelho, ele é verdadeiro, mas ele não tem peso. O que pesa o evangelho? Religiosidade. É isso que pesa o evangelho. Porque o evangelho não tem peso. Ontem a gente estava almoçando né, amor? O rapaz contando na mesa, né? Sobre esqueci o nome dele. A gente com a esposa, falando na mesa, conversando sobre isso, sobre igreja, né? Falando sobre igreja, tal, falando sobre questão de religiosidade. E eu falava exatamente isso com eles. Olha, o evangelho não é peso. O que pesa é a religiosidade. O que coloca em cima dele as invenções, as coisas inventadas que as pessoas vão inventando e vão jogando em cima dele. E quem não conhece a Bíblia acha que a Bíblia é assim. Entende? Como, por exemplo, respeito quem tem essas doutrinas por aí, mas questão de roupa. Qual a roupa que a pessoa que vai usar? Isso aí, quem vai doutrinar a pessoa é o Espírito Santo. A melhor doutrina que existe, e a verdadeira, se chama Espírito Santo. O pastor prega, quem convence é quem? O Espírito Santo. Está vendo? Só o evangelho não é peso. Se você que está me ouvindo agora, eu tô me sentindo pesado dentro da igreja. O que está pesando isso? Você tem que analisar isso. Porque esse evangelho não tem peso. Alguma coisa está pesando você tem que identificar isso. Deu para entender? Então eu estou aproveitando aqui, citando isso, porque tudo que é peso não vem de Deus. Jesus disse: o meu fardo é o que, gente? É leve. Poxa, se Jesus disse que o fardo dele é leve, por que você está se sentindo pesada? Tem alguma coisa pesando na tua vida, que não é o evangelho. E aí ele diz mais assim, verso 2: olhando firmemente para quem?
o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos lá. Comentei ontem, falei semana passada que hoje falaríamos isso. O que é olhar para Jesus? Quando alguém fala assim, fulano, olhe para Jesus. Eu vou detalhar isso. Ele fala para a gente olhar para o autor e o que mais? E consumador da fé. Quem é o autor dessa fé? Essa fé que há em nós? Jesus. Quem consome? Quem vai consumir essa fé? Jesus também. Ele foi o início de tudo no nosso coração e será também o fim de tudo. Então, quando o autor fala olhai firmemente, ele quis dizer duas coisas. Primeira coisa, será que ele termina dizendo, ele suportou a afronta em troca da alegria que estava proposta. O que ele quis dizer? Cristo sofreu, passou por tudo que passou, mas hoje ele está à destra do Pai. O que o autor quis dizer? As perseguições virão, as lutas virão, mas continue olhando para Ele. Olha o que Ele fez, olha aquilo que Ele passou e onde Ele está hoje. O que Ele quis dizer? Tudo que vocês passam aí embaixo, tudo que vocês passam aqui embaixo, tudo que vocês enfrentam, é por conta dEle. Então olhe para Ele. Primeira coisa. Segunda coisa. Quando a pessoa se sente fraca, se sente excluída, ou indigna do perdão, ela pensa assim, para mim não tem perdão. Se sente deixada. Se você olhar para você, se você olhar para as suas fraquezas, você vai continuar fraco. Olhe para quem é forte. Olha para quem é perfeito. Quando ele fala olhar firmemente para aqui Jesus, o que ele quis dizer? Não olhe para as suas fraquezas não, olhe para aquilo que ele fez. Você está aí achando que para você não tem perdão? Olhe para o perdão. Se você está aí se sentindo fraco, olhe para quem é forte. Se você está aí olhando para as suas falhas e encontrando imperfeições em você, olhe para quem é perfeito. Isso que ele quis dizer. Isso é olhar para Jesus. Porque se a gente olhar para a gente mesmo, estamos perdidos. Por um outro lado, eu já ouvi muito essa expressão de forma errada. Religiosos que falam que quando alguém erra, e uma pessoa enxerga aquele erro, vira para a pessoa e fala assim, não, olhe para isso, não, olhe para Jesus. Está errado. O olhar para Jesus não é esconder a sujeira debaixo do tapete. Olhou para um erro, você viu o erro. Esse olhar para Jesus não é para você olhar e, ele errou, mas ele tem um título na igreja. Não vou olhar para Jesus. Não. A Bíblia fala que a gente tem que julgar conforme a justiça, a reta justiça. Errou, então é erro e pronto, acabou. Independente quem fez. A gente está falando essa semana. Somos falhos. Se você procurar erro em mim, você vai encontrar. Mas o que não pode acontecer na questão da direção da igreja é desvio de caráter. Isso não. Falhas todos nós temos. Só de pensar em alguma coisa errada a gente já peca. Certo? Isso. Falhas que todo mundo tem. O autor que escreveu essa carta teve falhas. O apóstolo Paulo, ele fala do espinho na carne dele, que ele pediu para Jesus remover. O que Jesus diz para ele? A minha graça te basta. Então olhar para Jesus não é você ignorar o erro.
na questão de uma liderança religiosa, não é nada disso. Olhar para Jesus é você olhar para a perfeição dele, para aquilo que ele passou, né? Quando você, por exemplo, está querendo dar exemplo, querendo mostrar o exemplo de uma pessoa, querendo corrigir uma outra, você fala assim: fulano, olhe bem para Beltrano, olhe bem para ele. Ou seja, olha aqui, ó. Fulano, você já viu fulano? Você já viu o Beltrano? O que você está fazendo? Você está corrigindo essa pessoa, pedindo para que ela olhe para outra. Ou seja, aprenda com fulano. Foi o que ele quis fazer. Olhar para quem? Para Jesus. Você aprenda com Jesus. Aprenda. Ele é tudo. É isso que ele quis dizer. Amém? E aí, para terminar, ele diz mais assim. Muito bacana, né? Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só. Considerai o que ele suportou. O que Cristo suportou? Ele estava lá na cruz. Por quem? Nós quem? Pecadores. Ele estava lá pelos pecadores, né? E quem estava cuspindo nele, agredindo, chicoteando? Os pecadores. Ele estava ali morrendo por aqueles que estavam diante dele. O que Cristo fez? Suportou. Essa palavra. Enquanto a gente estiver nesse mundo, o que a gente tem que fazer? Suportar. Não tem outro. Não pense você, a vida com Cristo, o fardo é leve. É leve, mas você vai suportar muita coisa. Ah, mas vai. Isso é olhar para Jesus. Suportar a sua dor, suportar as afrontas, suportar as perseguições. Isso é você continuar olhando para quem? Para Jesus. Amém, pessoal? Você vê que aqui no finalzinho ele diz: para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. E na outra, eu até peguei a outra Bíblia aqui. Peguei uma outra aqui que a tradução dela é a corrigida fiel. Eu gostei dessa tradução, eu vou citar aqui para vocês. Ó. O finalzinho dessa palavra aí. Só o final. Quer ver? Aqui, ó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, ouça com atenção. Temos que suportar e não podemos desfalecer, desanimar. Como é que é a vida com Cristo? Suportar todo dia. Pronto. Você entendeu o que é evangelho agora? Pronto, é isso. O que é a vida com Jesus? Eu suporto todo dia. Todo dia. O quê? De tudo que você imaginar. Sozinho? Não. É o Espírito que habita em nós. Falei domingo sobre as emoções. Nós temos o nosso lado emocional, que está à flor da pele toda hora. Temos que controlar as nossas emoções. Isso é suportar. Suportar você, suportar quem está ao seu lado, suportar aquela pessoa que não é a mesma cabeça que eu, a personalidade diferente, suportar o funcionário que é incrédulo no mesmo lugar que você. Isso é suportar a sua cruz. E olhar para quem? É suportar e olhar para Jesus. A vida é essa, suportar e olhar para Jesus. Pronto. Até o final. Vem a fraqueza? Vem. Mas o que o Espírito Santo faz? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, você vê que Cristo contribui com tudo para a gente não enfraquecer. Palavra, oração, o Espírito Santo. Você vê que nós temos muitas coisas que não deixam a gente enfraquecer. Muita coisa. Olha, essa palavra mesmo. O que essa palavra está fazendo com a gente hoje aqui? Fortalecendo. Isso é olhar para Jesus. Eu só olho para, não olho para mais ninguém. Não olho para mais nada. Não olho.
Com respeito às redes sociais, eu só busco coisas que acrescentam na minha vida. Não fico, sabe, vou ver o que fulano está fazendo. Eu não gosto, eu não faço isso. Eu só olho para Jesus. Pego os bons exemplos. Quando eu vejo que é uma coisa ruim, eu jogo fora, eu vou para frente, todo dia. Assim você corre da fraqueza. Fraqueza vem, vem o desânimo te alcançar, você pula fora dele e olhando para quem, gente? Para Jesus. Isso tem que ser feito todos os dias. Amém? Fique de pé, por gentileza. Deu para entender essa palavra? Sim ou não, gente? É gloriosa, né? Então vamos olhar sempre para Jesus. Quer falar alguma coisa? Acho que você já citou, né? Então é isso. Feche os seus olhos, por favor. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra. E que continuemos olhando para Ti. Que sejamos fortes em Ti todos os dias. Nos ensina a olhar para o Senhor e não para as fraquezas. E não para aquilo que é errado, para aquilo que é mal. Não, meu Deus. Nos ensina a olhar para o perdão, olhar para a força, olhar para Ti, Senhor. A nossa vida, o nosso coração está em Tuas mãos. Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos. Muito obrigado por essa palavra e por essa direção. Nos fortaleça todos os dias. Venha nos conduzir todos os dias, meu Deus. Nos ensina a suportar as nossas fraquezas. Nos ensina a suportar, sabe, o nosso ego, que às vezes queremos, o nosso ego quer uma coisa, e sabemos que o Espírito que é em nós quer outra. Nos ensina a suportar. Nos ensina a suportar o erro alheio. Sim, meu Deus. Nos ensina a olhar para o Senhor sempre. Tome a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos. Eu Te louvo, Te agradeço por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. E vamos seguir essa caminhada. Venha nos capacitar e venha nos fortalecer. Peça a Jesus para te capacitar. Peça para Ele te fortalecer todos os dias. Me fortaleça, me capacita, Senhor, todos os dias, pois a minha vida eu entrego em Tuas mãos. Juntos oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.